Boa noite a todos os presentes e a todos que se encontram logados. É com muito prazer que damos continuidade ao segundo curso de atualização de pediatria, uma parceria entre o CRM do Rio Grande do Norte e a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte. Nesta quarta aula, nós abordaremos dois temas de grande importância que está sendo muito presente nos pronto-socorros de todo o nosso país. Quero convidar, tenho prazer em convidar a doutora Raíssa, Aniele Silva Brandão, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, residência médica em pneumologia pediátrica no Instituto de Medicina Professor Fernando Filgueira, IMIP, médica do ambulatório de pneumologia da unidade de atendimento à criança e ao adolescente do UOL-UFRN. A doutora Raíssa abordará o assunto bronquiolite. Tenho o prazer também de convidar a doutora Cléia Teixeira do Amaral, fez residência em pediatria na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estágio em pneumologia pediátrica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, título de especialista em pediatria com área de atuação em pneumologia, ANB, SBP e SBPT, mestra em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, médica no ambulatório de pneumologia pediátrica da Unidade de Atendimento da Criança e Adolescente do UOL-UFRN. A Soperm e o CRM agradece a presença de vocês, né? Sempre é um grande prazer escutá-las. E será discutido casos clínicos, né? Será iniciado pela doutora Raíssa. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por contribuir pela atualização dos pediatras norte-riograndenses, como também daqueles médicos que atuam na pediatria e que não fizeram residência ou não fizeram nenhuma especialização a nível de pediatria. Doutora Raíssa, a palavra com você. Boa noite. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer à Soperne o convite, né, a oportunidade de contribuir um pouquinho para esse curso de atualização. E eu trouxe, né, um pouco de bronquiolite para a gente discutir, estamos em tempos de bronquiolite. Então, a proposta era abordar os casos clínicos, né? Eu dividi em duas partes. Primeiramente, trouxe dois casos clínicos que eu pude acompanhar, e em seguida a gente vai discutir um pouquinho sobre a doença em si, fisiopatologia, tratamento, prevenção e etc. Não, só não estou conseguindo. Agora foi. Vamos lá. São dois casos clínicos. O primeiro foi de acompanhamento ambulatorial. A criança JMON chegou para mim em consultório com 45 dias de vida, pesando 4.970, uma criança natural e procedente de Natal. A história havia se iniciado há 3 dias, era um quadro de tosse cheia, em acessos, com obstrução nasal, sem uma coriza evidente, afebril, mamando exclusivamente ao seio, uma tosse mais intensa que perturbava o sono. Já havia passado pela pediatra, que prescreveu a lavagem nasal e a nebulização com soro fisiológico. De antecedentes, esse bebê
não tinha nada que chamasse atenção fisiologicamente, tinha nascido a termo, pesou 2.965, mas tinha esse adendo aqui importante de antecedentes familiares patológicos, um pai asmático. No exame físico, já havia uma dispneia, que no primeiro atendimento da pediatria não existia, e uma ausculta com estertores finos difusos, não sibilava, tinha uma frequência respiratória no limite de 60 e tiragem subcostal e intercostal discretas. As hipóteses foram bronquiolite pela faixa etária, né, e uma IVAS com uma hiperreatividade brônquica sobreposta. Conduta inicial de exames, o painel viral, um raio-x, por causa da pouca idade, tentando prever alguma complicação, o Tamiflu, que é o que a gente consegue, né, de acesso mais fácil, pensando num quadro viral inicial, ele estava, quando chegou com 3 dias de doença, e um teste terapêutico com salbutamol spray, por causa principalmente da história familiar. O raio-x do bebê não chamava atenção, nem para hiperinsuflação, tem no máximo umas costelas, né, uns arcos costais retificados, mas nada muito evidente, não tem filtrado, nada que despertasse nenhum cuidado a mais. E o resultado do painel viral foi um painel viral para 4 vírus só, o COVID, influenza A e B e o sincicial. E veio positivo, de fato, o sincicial. Esse bebê foi reavaliado também, né, no consultório 48 horas depois, não tinha melhora do desconforto, ele estava aqui no 5º dia de doença, e aí foi optado por suspender o broncodilatador pela falta de resposta. 5 dias após a primeira consulta, e aí, para a gente não perder as contas, 7 dias de doença, melhorado, mantendo tosse. Exame físico, uma dispneia leve, ainda tinha estertores, agora mais localizados, mas nenhum outro sinal que levasse a pensar em pneumonia. Uma frequência respiratória menor, que era 60, veio 50, e a tiragem intercostal já não havia, só uma tiragem subcostal discreta. Então, é evidente melhora clínica. Permaneceu em casa, e aí, a partir desse momento, já não ouvi mais em consulta, mas mantinha contato com a mãe. Esse bebê foi melhorando dia após dia, e por volta de 15 dias, a tosse cessou. Esse é um caso mais simples, de conduta ambulatorial, né, sem complicações, apesar da pouca idade do bebê, 45 dias. Esse segundo caso, a história já foi bem diferente. Foi um bebê que evoluiu com maior gravidade. E a gente vai ver na história que ele tem alguns, né, fatores de risco que corroboraram para isso. É um bebê que está ainda internado no Hospital Onofre Lopes. Então, a identificação. RYRS é o primeiro gemelar. No primeiro atendimento, 38 dias de vida, com um peso de 2,120 kg, um bebê natural e procedente de Natal, que tinha de história uma síndrome gripal há 4 dias, que havia evoluído há 12 horas com um desconforto respiratório. Uma paciente que o hospital recebeu proveniente da UPA de Pajuçara, trazida pelo SAMU, monitorizada em máscara não reinalante, 15 litros por minuto, ativa, reativa, mas com desconforto grave, acompanhada pela mãe, que relatava esse quadro gripal afebril iniciado há 4 dias, com um relato de tosse seca e rinorreia. Havia procurado o pronto-socorro no dia anterior, foi medicada e liberada. Mas no dia seguinte, evoluiu com piora, com desconforto respiratório agudo grave, retornou ao PS e lá já apresentava uma saturação bem baixa, de 80% em ar ambiente.
E aí, pelo quadro grave de desconforto e desaturando, um bebê tendendo a bradicardia, foi procedida a intubação orotraqueal. Depois disso, a paciente bradicardizou mais ainda, precisou ser reanimada, foi submetida a massagem cardíaca com ventilação com pressão positiva, manteve-se grave, mantendo uma boa saturação. E aí foi encaminhada para a UTI do Hospital Onofre Lopes. Dos antecedentes fisiológicos, há uma pobreza imensa de dados, ela não trazia o sumário de alta da unidade de nascimento e nem o cartão pré-natal da mãe, mas a informação que se tinha é que era um bebê prematuro e, segundo ela, de 7 meses. Aos 38 dias, que foi a admissão, esse bebê pesava 2 quilos e pouquinho, 2,1 kg. Então, de fato, foi um bebê prematuro, mas a gente não tem essa precisão de com quantas semanas foi esse nascimento. No exame físico, né, dessa admissão, bebê grave, hipocorado, acianótico, estava entubado, né, ventilado, desidratado ao extremo, anictérico. A ausculta cardíaca normal, na pulmonar, roncos e crépitos bilaterais, abdômen inocente, extremidades sem alterações. A hipótese diagnóstica, a gente tinha aí uma insuficiência respiratória aguda, né? A história do desconforto é de 12 horas. Primeira hipótese, bronquiolite viral, e a segunda, pneumonia viral. Vamos para os exames. Esse é o raio-x de entrada do bebê lá no Onofre, é um raio-x que não chama atenção, né? O bebê tem uma gravidade clínica bem importante e o raio-x não mostra isso. Nem sinais de hiperinsuflação a gente consegue ver. É um raio-x normal. Isso reforça, né, a hipótese da bronquiolite. Numa pneumonia, a gente teria os achados, e a bronquiolite muitas vezes se apresenta com um raio-x de tórax normal. Seguindo esse bebê. É um caso extenso e eu tentei pegar os dias chaves onde a evolução mudou, uma vez que o internamento foi bem prolongado, ainda está. Então, foi feito um manejo, o suporte oferecido a esse bebê, era um bebê desidratado, foi colocado em hidratação, com 70% das necessidades diárias, isotônica, feitas 2 expansões, feito controle de HGT, foi sedado, né, um bebê que estava entubado, a ventilação com os parâmetros, com a FiDO2 relativamente alta, 70%, e iniciado antibiótico, era um bebê invadido, entubado com ampicilina e genta, começado o oseltamivir e procedeu-se na solicitação dos exames, né, culturas e o painel viral. Esse bebê seguiu grave, eu trouxe o recorte do 3º dia, bebê grave, em ventilação, parâmetros elevados, tinha sido feito rastreio de alguma comorbidade cardiológica, o eco não tinha evidenciado hipertensão pulmonar, diurese adequada, uma saturação lábio, ainda chegando a 75% em ventilação mecânica, sendo aspirado, saída de secreção espessa, melhora depois da aspiração, foi um bebê que foi pronado, apresentou melhora de expansibilidade, e os exames vieram com desvio à esquerda importante, bastões de 24% e um PCR de 86%. E aí trocou-se o esquema inicial de ampicilina e gentamicina por cefepime, porque claramente o bebê evoluiu, né, com infecção bacteriana secundária, provavelmente secundária à ventilação. E aí passou-se os dias. Esse é o raio-x da piora. Aqui a gente já vê, sim, uma imagem lobo superior direito, uma consolidação, né, que condiz com a hipótese da infecção secundária. Passaram-se os dias e o bebê, aos poucos, teve sim melhora, os parâmetros foram reduzidos, os parâmetros para a infecção melhoraram todos, o PCR baixou, concluiu-se a cefepime e suspenso antibiótico. O exame físico a essa altura
né? Tinha uma saturação boa, ainda grave, ventilado, hipocorado, a ausculta cardíaca permaneceu normal, a pulmonar ainda com crépitos, o abdômen nada que chamasse atenção e extremidades bem perfundidas. O raio-x não tem mudança, dos últimos 10 dias a imagem se mantém, mas não há piora. O intuito aqui a essa altura é evidenciar se há alguma piora, não há, e os campos pulmonares restantes continuam limpos, ficando só mantendo a imagem da consolidação em lobo superior direito. No 15º dia, paciente estado geral regular, foi tentada a extubação, mas não tolerou, permaneceu pouco tempo em VNI, e aí evoluiu com outra complicação bem frequente na bronquiolite, que são os episódios de apneia, foi entubado novamente. No 22º dia, esse paciente conseguiu, né, ele tinha sido estubado no dia anterior e conseguiu ter a alta para a enfermaria. Ontem eu ainda procurei saber notícias para atualizar, não consegui mais mudar aqui, mas é um bebê que hoje está eupneico, mamando, consegue mamar, está em leite materno, esperando a irmã, que ainda evolui com gravidade na UTI, mas é um bebê que esteve extremamente grave, mas que conseguiu sair bem desse agravo. Então, né, depois de dispor esses dois casos bem distintos, vamos agora falar um pouquinho da teoria aqui da bronquiolite. Como a gente sabe, a bronquiolite é uma reação inflamatória das pequenas vias aéreas do trato respiratório. A causa é predominantemente viral e que acomete crianças menores de 2 anos. O quadro clínico vai variar de sintomas muito leves, muitas vezes confundidos apenas com infecção do trato respiratório superior, até uma insuficiência respiratória aguda, como a gente viu nesse segundo caso, em menor escala, né? 5 a 10% dos casos evolui para insuficiência respiratória aguda. Sobre a apresentação clínica, é a maior causa de hospitalização em menores de 1 ano. Em geral, está presente nos lactentes após os 30 dias de vida, né? Até porque a exposição desses bebês após esse período começa a ser maior. Afeta principalmente crianças entre 2 e 6 meses de idade, e os sintomas começam com pródromos gripais de rinorreia, tosse, febre baixa ou até ausência de febre, e aí evolui para um ataque de espinéia, um chiado, e dependendo da gravidade, irritabilidade, recusa alimentar e vômitos. Sobre a etiologia, como a gente bem sabe, o principal vírus implicado é o sincicial respiratório, chega a alcançar até 80% dos casos. São 2 grupos envolvidos, né? E o grupo A é relacionado à doença severa. Quando a gente não tem o sincicial, um vírus bem comum é o metapneumovírus. Na bronquiolite, muitos outros vírus estão envolvidos, rinovírus, adenovírus, parainfluenza, até os enterovírus. Influenza, coronavírus, o novo coronavírus também já foi detectado em painéis virais de bronquiolite. E é muito comum que a gente tenha co-infecção, mais de um vírus, né? Já tive casos de 4 vírus detectados em painel viral de bebês com bronquiolite. O rinovírus, ele não é um vírus que caracteristicamente ele atinja o trato respiratório inferior. Isso a gente vê nos bebês como causa de bronquiolite e em pacientes mais velhos que têm doença pulmonar crônica. Mas é um vírus que normalmente se restringe a infecções de via aérea alta. Sobre os fatores de risco. Baixo peso ao nascer, a época do nascimento, né? Porque a gente sabe que o sincicial respiratório ele tem uma sazonalidade bem definida. Para nós aqui, de março a julho,
E aí outras comorbidades que o bebê vem a ter, defeitos anatômicos de via aérea, isso aumenta fator de risco, fator de risco, laringomalácia, as fístulas, e há ainda os fatores de risco que determinam uma maior gravidade, os mais importantes. A própria patogenicidade do vírus, se ele pertence ao grupo a prematuridade, a idade da bronquiolite, sim, ela é grave até os 6 meses, mas mais grave ainda, a doença é mais severa se abaixo de 3 meses. Outros fatores alheios ao paciente que a gente pode citar, uma assistência médica de má qualidade, né? Pais tabagistas, e aí bebês com doença pulmonar crônica, e aí vem a broncodisplasia, que determina uma gravidade bem importante, a bronquiolite, cardiopatias congênitas e imunodeficiências. Sobre a transmissão, obviamente, contato respiratório é um vírus que permanece em média 9 dias no trato respiratório e que determina uma necrose do epitélio dessa via aérea menor, com destruição das células ciliadas. E aí, diante dessa necrose, a gente tem um infiltrado peribronquiolar, então é bem comum que a gente veja essa árvore brônquica bem desenhadinha no raio-x, mas repito que ele pode ser normal, como a gente viu nesses casos. Esse afluxo de células inflamatórias gera um edema importantíssimo em submucosa, e essas lesões podem se estender ao parênquima, e aí a gente teria uma doença mais invasiva e mais importante, a pneumonia. Só ilustrando um pouquinho, esse edema todo que veio aí gerado da necrose celular e do afluxo de células inflamatórias leva, né, à obstrução, o edema junto com o acúmulo do muco, a obstrução da via aérea. Essa via aérea pode ser parcial ou total, essa obstrução. Se ela for parcial, a gente vai ver hiperinsuflação, e se ela for total, as atelectasias, que são uma complicação bem temida da bronquiolite. Trouxe essas duas radiografias, já que os casos clínicos não tiveram radiografias, né, alteradas para a gente poder ver, mas aqui a gente consegue ver, é um mesmo paciente, né, PA e perfil, uma hiperinsuflação, se a gente contar os espaços, a gente vai ter aí 10 espaços intercostais. A árvore brônquica, ela se apresenta mais definida, realmente com espessamento. Em alguns locais dá para ver até infiltrados peribrônquicos. E se a gente comparar com a bolha gástrica, você vai ver que é um pulmão mais hipertransparente. Então, aqui sim, tem uns achados de hiperinsuflação, as cúpulas diafragmáticas estão mais retificadas, rebaixadas. No perfil, que é mais difícil de ver, mas há um aumento do diâmetro, mas essa incidência em AP tem alterações que a gente pode dizer que são bem mais típicas de uma bronquiolite, a hiperinsuflação e o infiltrado peribrônquico e o espessamento brônquico. Esse gráfico eu achei interessante colocar porque ele faz a linha do tempo da bronquiolite aguda, né, não complicada. A gente tem os sintomas gripais de via aérea alta iniciando o quadro, e esses sintomas vão se tornando mais intensos, então o período de piora é até o 5º dia, e depois do 5º dia essa gravidade diminui, porém a tosse, ela é uma tosse prolongada que pode chegar até 1 mês de tosse. Em média, a duração é de 12 dias, né? Naquele primeiro caso que eu trouxe, que foi ambulatorial, o bebê ficou bem no 15º, bem dentro dessa previsão, mas essa tosse ainda poderia chegar a 4 semanas. E isso é um pavor para os pais e para os pediatras mais ainda, porque as queixas são, né, bem insistentes, é uma tosse espástica que tira o sono, que acaba mexendo com a vida da família toda,
e que é difícil muitas vezes para a gente explicar que aquilo é uma manifestação normal da bronquiolite e que vai passar dentro desse tempo estimado se não tiver nenhuma complicação. Mas é essa a cronologia que a gente espera. Então, só pincelando mais essa parte da evolução, ela melhora a partir do 5º dia, a normalização do padrão respiratório, né? A dispneia, ela se vai em 2 semanas, mas a tosse pode persistir um pouquinho mais. A função pulmonar, se a gente conseguisse medir aqui, ia ver que ela pode permanecer alterada por meses ainda. A inflamação que a gente tem na bronquiolite é muito extensa, então esse padrão de hiperreatividade, ele se mantém. É uma doença que gera um risco aumentado para sibilância, para asma, inclusive, isso na primeira infância é mais marcado. E não tem correlação com os marcadores de atopia. Sobre o diagnóstico, é essencialmente clínico, os exames laboratoriais são inespecíficos, né? E muitas vezes os exames de imagem são inespecíficos também, porque o raio-x de tórax, ele pode ser normal, mas ele pode conter a hiperinsuflação, a telectasia, os infiltrados intersticiais e os espessamentos peribrônquicos. E o padrão ouro, atualmente, para identificar a etiologia, são os painéis virais, a pesquisa dos PCRs virais. Sobre o diagnóstico diferencial, a gente pode pensar, né, em algumas outras patologias, obstrução de nasofaríngeo, laringe, CRUP, um diagnóstico mais distante por causa da cobertura vacinal, aspiração de corpo estranho, que aí o início é súbito, né, mas dependendo de como a queixa é relatada, pode confundir, malformações congênitas, enfisema lobar, que pode confundir com a hiperinsuflação, os distúrbios metabólicos, as insuficiências cardíacas, que também sibilam e que geram tosse, podem ser um fator, pode ter esse fator aí confundidor, miocardite viral e, pensando em lactentes, fibrose cística, deve ser sempre deve estar aí sempre sendo interrogada. Esse quadrinho é um score que se usa de gravidade na bronquiolite, eu trouxe para conhecimento, a gente não vai, obviamente, se deter a isso, mas é um score usado para classificar a gravidade, principalmente na UTI, né? Não é muito o nosso dia a dia como clínicos. Então, nessa avaliação inicial, aqui que a gente deve se deter. Estado geral, esforço respiratório, oxigenação, circulação, hidratação e alimentação, se há recusa alimentar, se o bebê aceita ou não. Sempre lembrando se há fator de risco para evolução grave, dentro daqueles que eu citei anteriormente, prematuridade, baixo peso, comorbidades, etc. E aí, baseado nessas características clínicas, a gente pode dividir a doença em 3 estágios, né? Bronquiolite leve, bronquiolite moderada ou grave. A bronquiolite classificada como leve é a que pode ser conduzida ambulatorialmente. A moderada e a grave vão precisar de suporte e vão precisar de internamento. A leve é o bebê que, embora tenha um desconforto, esse desconforto é leve, não tem hipóxia, é um bebê que consegue se alimentar. Esse bebê você consegue acompanhar em casa, embora haja sempre a recomendação da reavaliação em 48 horas para detectar possíveis fatores de complicação. Então, é um bebê que vai de alta, tendo que voltar para a reavaliação e com as orientações de cuidados gerais, conduta na febre, lavagem nasal, sem nada mais que a gente sabe que o tratamento é de suporte, mas na frente eu vou citar um pouquinho mais. Na bronquiolite moderada, o bebê já vai desaturar, ele já vai ter um prejuízo na aceitação alimentar, o desconforto já é maior, isso vai demandar um internamento, e na grave em si, mais dessaturação, estado geral ruim, alteração mais importante de frequência cardíaca, de frequência respiratória, o risco da apneia, se já não tiver apresentado,
sem aceitação alimentar, risco de desidratação, e aí implica realmente num cuidado maior. Sobre o tratamento, é o eterno dilema da bronquiolite. Não se faz nada, não é que não se faça nada, se faz o suporte. Mas a gente continua sem respostas em relação a uma conduta, né, mais assertiva e mais direcionada para a bronquiolite em si. Sobre o suporte, oxigenoterapia, sempre que a saturação estiver abaixo de 92, o suporte da hidratação, é um bebê que pode chegar grave com recusa alimentar e precisa se corrigir distúrbios hidroeletrolíticos. Sobre os broncodilatadores, o que se diz? Nenhuma novidade. A gente tenta deve ser colocado como um teste terapêutico, mas nos bebês que têm história pessoal ou familiar de atopia. Muitas vezes é difícil a gente determinar numa primeira visita se aquele quadro é uma bronquiolite aguda ou se é mais uma IVAS com uma hiperreatividade sobreposta. Quando a gente já conhece o bebê, sabe que ele é um bebê chiador, é um lactente sibilante, isso é mais fácil. Nesse, a gente sabe que o broncodilatador vai impactar e vai ser, né, gerar uma resposta. Mas num primeiro episódio é bem difícil estabelecer. Então, se há na história clínica algum fator que leve a pensar em hiperreatividade, seja do bebê ou familiar, tenta-se o broncodilatador, mas estando bem seguro de que, se não há resposta nas primeiras horas, nas primeiras 48 horas, isso tem que ser suspenso porque não vai ajudar. Mesmo pensamento para os corticoides. Sobre a nebulização hipertônica, que há um tempo foi, né, a queridinha se instituiu como um esquema para toda e qualquer bronquiolite, se fosse ela leve, moderada ou grave, nebulização a 3% a cada 6 horas, hoje não mais. Ela permanece como indicação na bronquiolite grave. Paciente internado em UTI ainda permanece como conduta. Paciente que vai para casa não se beneficia da nebulização hipertônica. Fisioterapia respiratória. Controverso na fase aguda, bebê dispneico, irritado, pode agravar esse estado de irritabilidade. Então, naqueles primeiros 5 dias de pior evolução da doença, melhor não. Depois, sim, porque um dos fatores complicadores da bronquiolite é a telectasia, e aí entra, né, o papel importante da fisioterapia respiratória. Antibióticos, se detectada alguma complicação, alguma infecção bacteriana secundária, nunca como primeira escolha. E sobre as complicações, né, que eu acabei já falando ao longo, mas a apneia é uma delas, a gente viu lá pelo o edema, pela obstrução, isso gera a telectasia, leva à apneia. E outras mais graves, em síndrome inapropriada do hormônio antidiurético, distúrbios hidroeletrolíticos, porque é um bebê grave que vem sem uma boa alimentação, encefalopatia, taquicardia, culminando com a insuficiência respiratória. A pneumonia não está aí, mas ela é um complicador também da bronquiolite e bem importante. E aí, esse paciente, falando daquele que nós decidimos por não internar, né? Que a gente classificou como bronquiolite leve, ele pode ter a alta, pode ser liberado, aliás, para casa, mas sempre com essas orientações de retorno, se houver piora, taquipneia, dispneia, gemência, ou até mesmo a apneia, se houver alteração de estado geral, se a família consegue detectar em casa cianose ou uma saturação baixa, se é um bebê que não se alimenta e se é um bebê de febre, que a febre está se prolongando por causa do risco de aí já haver alguma pneumonia. Sobre a prevenção, já que a gente não tem um tratamento, né, bem, bem protocolado, tem-se que pensar em prevenção pela gravidade, pela alta incidência, né, lembrar que a principal causa de internação em crianças menores de 1 ano
Então, sobre prevenção, a gente já tem há um tempo a imunoglobulina antissensicial respiratório, que é o palivizumab, isso já bem distribuído pelo SUS, não temos grandes dificuldades nisso, se tiver a indicação, né, no prematuro, abaixo de 28 semanas, ou até 32 semanas, se é um prematuro com comorbidades. E, recentemente, no final do ano passado, a gente ganhou uma outra imunoglobulina, Nirsevimab, mas essa foi aprovada pela Anvisa, mas ainda não está protocolada no SUS. Tem seus benefícios, a eficácia é a mesma, é bem semelhante, mas ela tem uma meia-vida bem maior, né? Quase 70 dias. Então, já se pensa em uma aplicação única para o prematuro que cobrisse toda a sazonalidade. É uma proposta aí para o futuro quando for incorporada pelo SUS. E ainda sobre prevenção, além das imunoglobulinas, a gente tem as vacinas. Ainda longe do que nós pediatras gostaríamos, né? Nós queríamos uma vacina que pudesse ser feita nos nossos bebês. Mas talvez isso seja o início. Ano passado tivemos a GSK com a Arexvy, mas era só para idosos e com eficácia alta contra os casos mais graves. E esse ano, em abril, a Anvisa aprovou a Abrysvo, que é da Pfizer. Essa para as grávidas. A proposta é uma prevenção, uma proteção alta, 80%, para bebês até os 6 meses de idade. É uma vacina bivalente, é feita com 2 antígenos da proteína da superfície viral do vírus sincicial respiratório. Seria uma única dose feita entre o segundo e o terceiro trimestre da gestação. Pronto, gente, eu acho que era isso que eu tinha para trazer no final. Se tiver alguma dúvida, se eu puder contribuir com mais alguma coisa, a gente discute. Obrigada, Raíssa, pela excelente explanação. Deu, assim, uma ideia, assim, um esclarecimento melhor, né? Porque realmente é uma patologia que a gente vê o desespero dos pais, né? De você mandar para casa e de saber quando é que deve voltar. E muitas vezes, quando chega no próprio hospital, às vezes as condutas, um bota uma coisa, tira e fica naquela agonia, e a gente fica, como pediatra daquele paciente, a gente diz. Ó, não tem muito o que ser feito aí, chega, mas um botou isso, outro tirou isso, aí fica daquilo, né? Então, muito interessante, assim, a gente saber seria tranquilizar essa família, né, para que ela possa conduzir aquilo da melhor maneira possível, certo? Gostaria de pedir a quem estiver logado e que deseja fazer alguma pergunta, fazer no chat, que a gente vai deixar para discutir depois, né? A doutora Cleia vai iniciar agora sobre a pneumonia comunitária, e aí a gente depois discute alguma coisa. Ok, boa noite. Agradecendo a Kátia, né, representando a Sociedade de Atoperra e ao CRM, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos ver pneumonia adquirida na comunidade. Eu vou começar fazendo a parte teórica primeiro, depois eu apresento os casos. Vou tentar ser mais rápido para já sobrar um pouco de tempo para a gente discutir. Ok, né? Então, os objetivos dessa discussão de hoje é saber diagnosticar e tratar a pneumonia adquirida na comunidade e suas complicações, avaliar a possibilidade de co-infecção, vírus, bactéria, e falar um pouquinho sobre a prevenção da PAC. Então, a pneumonia adquirida na comunidade é autoexplicativa, né? Aquela infecção que é o parvovirus que foi adquirido na comunidade, no domicílio, na escola. Esse quadro aqui é clássico, já bem antigo, né, desde o início desse século, em que há uma correlação entre a idade dos pacientes e os patógenos mais frequentes. Então, no período neonatal, vocês estão vendo aqui, o estreptococo beta-hemolítico do grupo B é mais frequente, acompanhado dos gram-negativos, a listéria, o Staphylococcus aureus, e já nessa fase, os vírus têm a sua importância.
observa que em todas as faixas etárias da infância até a adolescência, eles estão presentes. E o vírus sincicial respiratório está lá com uma importância muito grande. Além da bronquiolite, que a Raíssa já falou, ele também tem a sua importância na etiologia das pneumonias. Em relação à idade de 1 a 3 meses, vem aquele grupo de pneumonias afebris. Aqui já começa a aparecer o pneumococo, a importância. Nessa fase seguinte, 1 mês a 2 anos, persistem os mesmos agentes, né, vírus, pneumococo, influenza, por aí vai. E entre 2 e 5 anos de idade, tem um pouquinho de mudança, já começa a aparecer micoplasma, clamídia, e na idade escolar continuam os mesmos agentes, né, mas com mais importância também para os agentes atípicos. A pneumonia na infância, ela tem uma importância muito grande. Certo. Uma importância muito grande porque é a principal causa de morbimortalidade em crianças abaixo de 5 anos em todo o mundo. Né? Antes era considerada a segunda causa, mas atualmente já passou para a primeira causa. Então, os sintomas e sinais preditivos de pneumonia são todos, já é do conhecimento de todos, né? A febre é muito frequente, essa febre pode ser persistente ou repetitiva, a presença de retração intercostal, aumento da frequência respiratória e a presença de hipoxemia. O raio-x pode ter infiltrado ou não. Só para lembrar que a frequência respiratória nas diversas faixas etárias é importante. Lembrar que se o paciente apresentar alguma sibilância, tem que tratar primeiro e recontar essa frequência respiratória durante 1 minuto. No exame físico, na inspeção, você vai observar a presença de tiragem, a ausculta pulmonar, o murmúrio vesicular pode estar diminuído nas condensações ou abolido nos derrames pleurais. E a presença de estertores crepitantes tem uma sensibilidade razoável, uma especificidade um pouco menor, mas a ausência de ruídos adventícios não afasta o diagnóstico. E a presença de sopro subtubário é bem importante, bem sugestivo de haver uma condensação. Em relação à co-infecção, é bem frequente a associação entre bactérias e vírus. Nesse estudo aqui, relativamente novo, né, assim, de 2022, foram observadas pneumonias pneumocócicas e pneumonias por estafilococcus. 34 casos de pneumonias por estáfilo, em que foi feito um estudo de pesquisa viral e identificou-se que em 58,8% havia vírus presente, né? E nesses casos, 45% tinha infecção por vírus, né? Tinha essa infecção por vírus, sendo que 10% foi detectado influenza e em 20% dos casos o vírus sincicial respiratório. Dividiram esse grupo das pneumonias por estáfilo em estáfilo sensível, oxímino muito sensível e resistentes. Observou-se que naquele grupo de estáfilo resistentes, multiresistentes, havia mais casos de influenza, enquanto naqueles multissensíveis era igual em relação ao sincicial. Tá? Já no grupo que tinha pneumonia pneumocócica, foi feito um estudo viral em
27 casos, né? Numa casuística de 68, 27 foram positivos, foram feitos, e desses 27, apenas 5 casos correspondentes a 18,5% foi observado com a infecção. E neste grupo de pneumonia pneumocócica, havia mais casos de influenza, tá? Então, no grupo de estafilococos, havia mais casos de vírus essencial respiratório, enquanto que no na pneumonia pneumocócica, tinha mais casos de influenza. Em relação aos exames complementares, as recomendações, as considerações feitas atualmente, é que aqueles pacientes que têm uma pneumonia que não é considerada grave, aquelas que podem ser tratadas domiciliarmente, não é necessário fazer o diagnóstico pelo raio-x de tórax. É uma forte evidência. Pelos sinais clínicos, você pode dar o diagnóstico de pneumonia. Ou seja, aquela criança que tem febre, tosse, desconforto respiratório, né? Você vai avaliar essa frequência respiratória de acordo com a idade, pela ausculta, pelo exame físico e tudo mais, você tem condições de dar um diagnóstico clínico, tá? Agora, o raio-x é importante quando? Quando você suspeita de uma complicação, e também naqueles pacientes considerados graves, logicamente tem que fazer uma avaliação radiológica, tá? Paciente internado, ele foi internado porque apresentava um quadro grave, então deve ser feito o raio-x na incidência anteroposterior e lateral, tá? Para avaliar a presença de complicações e a presença também, e a extensão da pneumonia, tá? A rigor, não necessita fazer um raio-x de controle, de cura, se essa pneumonia não tem complicação, tá? Se o paciente está evoluindo bem, não precisa fazer a cada 2, 3 dias. Será que o quadro radiológico está diminuindo? Não, a clínica é soberana, como se diz. E o raio-x, ele apresenta baixa sensibilidade quando você tenta correlacionar com o diagnóstico etiológico. Aqui nesse quadro, nós vamos falar rapidamente em relação a qual a possível apresentação radiológica de acordo com a etiologia, né? Então, um quadro de pneumonia pneumocócica, ou por estáfilo, ou por streptopiógenes, você vai ter um quadro infiltrado alveolar, uma consolidação que pode ser segmental, lobar, ou a pneumonia redonda, tá? Mas isso não tem uma correlação forte com a etiologia. É sugestivo, mas não implica em confirmação. Esses quadros geralmente são abruptos, de início abrupto, o paciente geralmente é grave, tem uma aparência de toxemiada, calafrios e tudo mais. E, em geral, o hemograma apresenta uma leucocitose acima de 15.000 leucócitos. Você pode observar complicações do tipo derrame pleural, pneumatoceles, pneumonia necrotizante. Já no caso das as bactérias atípicas, o início ainda também é abrupto, geralmente é mais frequente em crianças acima de 5 anos de idade. Você pode ter sintomas gerais, como cefaleia, rasgo cutâneo, conjuntivite, fotofobia, enfim. E pode, nesse caso, ter chiado, tá? E o padrão radiológico mais frequente é o intersticial, mas pode evoluir para consolidação, atelectasia e broncopneumonia. Nas pneumonias virais, o padrão radiológico mais frequente é o intersticial e peribronquiolar. É mais frequente nas faixas etárias abaixo de 5 anos de idade, e o início é mais insidioso e também tem os sintomas de infecção de vias aéreas superiores
precedendo o quadro. E, frequentemente, tem a ausculta pulmonar com sibilos. A tuberculose pode acontecer em qualquer idade, é um diagnóstico diferencial também, mas se pensa que geralmente o paciente tem um quadro mais arrastado, tosse crônica, acima de 4 semanas, e quando existe a história de contato, isso aí facilita bastante o diagnóstico. Bem, então vamos para o primeiro caso, né? É uma criança de 7 anos de idade, procedente aqui de Natal. Eu não acompanhei esse paciente internado, a mãe chegou com ele para consulta, relatando, é um paciente que eu já acompanhava pelo quadro de asma, e ele, no mês de abril, ele iniciou com um quadro de febre persistente, dor de garganta, cefaleia, diminuição de apetite. A partir do terceiro dia da evolução, essa febre começou a ficar mais espaçada e os picos ficaram menos frequentes. No entanto, ele começou com um quadro de diarreia, evacuações líquidas, sem sangue, 4 a 6 vezes ao dia. Até então, não tinha surgido tosse, mas a partir do 5º dia, a tosse iniciou, e era uma tosse muito importante, improdutiva, persistente, um quadro de tosse estridulosa, ladrante, e de intensidade forte, e em todos os horários, tanto fazia dia como noite, esse paciente tossia bastante. E ele não tinha um desconforto respiratório importante. A mãe disse que em outros quadros anteriores, de crises, ele tinha muito mais dificuldade respiratória. Também foi relatado otalgia. Por esse quadro, a mãe levou ele ao pronto-socorro, que ela já vinha fazendo beta-2, e a criança não estava respondendo bem. Com essa história, o paciente foi examinado no pronto-socorro. Ele se encontrava com regular estado geral, uma frequência respiratória um pouquinho elevada para a idade, 32 incursões por minuto, e na ausculta pulmonar ele tinha, o número vesicular estava presente bilateralmente, e tinha discretos estertores crepitantes à esquerda, e raros sibilos, em ambos hemitórax. A ausculta pulmonar cardíaca estava normal, a orofaringe um pouco de hiperemia, na otoscopia, como ele estava se queixando de otalgia, foi feita a otoscopia e foi verificado que existia algumas vesículas e hiperemia do conduto auditivo direito. O abdômen não tinha nenhuma anormalidade, as extremidades estavam ok. Esse paciente tinha um antecedente pessoal de asma, já tinha usado corticoide inalatório anteriormente, por 90 dias, com uma boa resposta de controle dos sintomas. Ele também tinha uma história de laringite recorrente. A história familiar, a mãe tinha asma, tinha rinite também, o pai e a irmã, idem, também tinham rinite. Bem, então, resumindo, é um paciente de 7 anos de idade, que começou com um quadro abrupto, assim, de febre, dor de garganta, na evolução apresentou diarreia, vômitos, otalgia, e, finalmente, a tosse persistente e de intensidade muito forte. A ausculta pulmonar só tinha essas alterações. Na consulta no pronto-socorro, foi observado que a saturação era 96 em ar ambiente. Aqui o raio-x, vocês podem ver que tem um infiltrado, não é uma condensação, é um infiltrado peribroncovascular, tem provavelmente algumas impactações mucoides, ele é mais notado à esquerda, na região da língula, à direita também tem um pouco. Então, diante desse quadro, que hipóteses você poderia ter, né? Então, foi feito lá a hipótese de pneumonia, foi colhido um hemograma que não deu muito alterado, é uma discreta leucocitose, sem desvio à esquerda,
um PCR elevado, pouco elevado, né? E esse infiltrado discreto em língula. Na evolução, esse paciente permaneceu internado por 7 dias, foi medicado com ceftriaxona e azitromicina, foi feito um beta-2 de curta duração e associado corticoide sistêmico, e também o inalatório. A mãe referiu que ele não ficou em oxigênio em nenhum momento, e no segundo dia da internação ele ficou afebril. Teve alta com bom estado geral, eupneico, a ausculta pulmonar estava limpa já, e ele persistia com tosse, mas muito menos intensa do que quando entrou na internação. Foi medicado para casa com salbutamol spray e beclometasona por 30 dias. Neste caso, há que se levar em consideração que uma criança é um escolar, né, com quadro agudo, e um raio-x que tem um infiltrado discreto, né? Ele respondeu bem ao tratamento, a gente não pode descartar um quadro viral, inicialmente, mesmo sem um quadro de coriza e tudo mais, mas ele tinha dor de garganta, né? Outra coisa que chama a atenção, a pneumonia atípica, o micoplasma, ou a clamídia pneumoniae. Esse paciente tinha vários dados que podia se pensar numa pneumonia atípica. Ele teve um quadro autológico, né? Tinha pequenas vesículas no ouvido, que isso aí, na pneumonia por micoplasma, é possível, tá? Ele tinha asma, mas assim, não foi um quadro asmático intenso, ele nem desaturou, tá? E na pneumonia por micoplasma, você pode ter o quadro de sibilância. É a exceção dos outros quadros de pneumonia bacteriana, que, em geral, não dá sibilância, como os vírus. A outra coisa, ele tinha cefaleia. Hã? Obrigada. Ele tinha cefaleia, deixa eu voltar aqui. Que dados mais a gente pode falar a favor de uma pneumonia por micoplasma? Hiperemia de orofaringe, não tinha desconforto respiratório importante. Enfim, então, foi instituído um tratamento que cobria germes atípicos, a azitromicina. Então, ele pode ter respondido bem a isso, tá? Infelizmente, o diagnóstico etiológico de pneumonia é muito difícil de se conseguir comprovar. Menos de 2% é possível identificar o agente e só se faz a pesquisa, né, naqueles quadros de pneumonia grave. Esse quadro desse paciente, ele poderia, inclusive, até ser tratado em casa, porque ele não tinha um desconforto respiratório importante, e a mãe referiu que o fato dele ficar internado foi principalmente porque a tosse era muito intensa, estava provocando vômitos, e o paciente já vinha com quadro de febre há mais de 5 dias. Enfim, ele repetiu o hemograma com 5 dias de internado, deu uma leucocitose, né? Mas, por outro lado, vocês observem que o PCR dele, a PCR, diminuiu, constatando que ele estava respondendo bem ao tratamento. E ele ficou afebril, a partir do segundo dia, a febre desapareceu, tá? Aqui tem uma leucocitose, mas em virtude do uso do corticoide, ele pode ter apresentado essa leucocitose, ok? Bom, que eu já falei, aqui o raio-x de tórax no 5º dia de tratamento, que, como eu falei para vocês, não é obrigatório. Se o paciente está tendo uma evolução satisfatória, não é necessário se repetir o raio-x de tórax, até porque você vai ter ainda alterações
está menos intenso do que no início, tá? Enfim, esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso, que é uma pneumonia adquirida da comunidade, mas já com complicação. Esse caso foi a doutora Vera que me cedeu. É um caso que foi internado lá na pediatria o ano passado, uma criança de 5 anos de idade, masculino, com história de febre e dor de garganta, coriza há 2 dias. Foi ao pronto-socorro, a UPA, com essa queixa e medicado com benzetacil. No dia seguinte, a mãe retorna com essa criança, porque ele persistia com febre, surgiu dor abdominal, dor torácica, e nessa ocasião foi realizado um raio-x de tórax e foi observada uma opacificação no lobo superior direito. Esse paciente, então, ficou na UPA e foi iniciado o tratamento com ceftriaxona. Ele permaneceu durante 3 dias na UPA, foi realizado no 5º dia de evolução uma tomografia de tórax, e a gente pode ver aqui, mostrar, tá, que vocês podem ver, à direita vai aparecer uma condensação, vamos ver, e vocês podem observar essa condensação extensa no lobo superior direito, na porção posterior. Aqui eles têm uma imagem em vidro fosco, já desapareceu. Enfim. E há relato também de um pequeno derrame pleural laminar que foi observado. Então, esse paciente ficou internado na UPA, aguardando ser transferido para o hospital. Aqui o raio-x de tórax do primeiro dia, quando ele retornou, enfim. Então, vocês vejam que aqui, nesse dia, foi feito um hemograma, observou-se uma leucocitose importante, aumento de plaquetas, o PCR bem elevado, 71, e o exame físico era uma criança eutrófica, e aqui há relato de uma ausculta pulmonar normal. Em geral, a ausculta pulmonar com uma condensação desse tamanho, se observa uma diminuição do murmúrio vesicular. Nessa ocasião, o paciente já estava saturando 96%, foi nessa data, dia 8, ele foi transferido para o UOL e foi instituído oxacilina e cefepime e suspenso a ceftriaxona. Essa criança chegou ao hospital, no 14º, no dia 14, ele estava já no 6º dia de oxa e cefepime. A febre que antes era persistente tornou-se intermitente e foi trocado a oxacilina pela vancomicina. Foi observado que no raio-x que essa pneumonia redonda, ela evoluiu para um quadro de abscesso pulmonar. Aqui vocês podem ver, no dia 8, uma imagem redonda, com um nível líquido. Aqui, um laurel, vocês vejam que é uma imagem sugestiva de abscesso pulmonar, aqui está bem nítido mesmo, e aqui um laurel, enfim. Então, voltando aqui para o caso, esse paciente, no dia 18, já com 10 dias de antibiótico, de internado, ele estava afebril, o leucograma, os leucócitos já com números normais, né? As plaquetas diminuíram e olha o PCR aqui como diminuiu. Então, é um exame que é importante, não para diferenciar se o quadro é
bacteriano ou viral, mas é importante para evolução, para observar a evolução favorável. O VHS bem elevado ainda, então as provas inflamatórias alteradas. Diante do diagnóstico de abscesso pulmonar, né, dessa complicação, resolveu-se fazer um tratamento mais prolongado, de 28 dias, vancomicina associada ao CFP. Foi também investigado tuberculose e foi afastado. Enfim, então vamos à parte mais teórica. A conduta numa criança que tem tosse e dificuldade respiratória, na idade entre 2 meses a 5 anos de idade, você pode suspeitar de pneumonia, claro, e se esse paciente, na ausculta pulmonar, você observa sibilos, e ele tem abaixo de 2 anos de idade, deve-se considerar o diagnóstico de bronquiolite viral aguda, como a doutora Raíssa acabou de explanar. E aí deve-se fazer o manejo de acordo com a bronquiolite viral aguda. Naquelas crianças que têm tosse e dificuldade respiratória, estão na faixa etária entre 2 e 5 anos de idade, deve-se considerar uma prova terapêutica, né, com broncodilatador de curta duração. Você pode fazer, né, aquelas doses de 20 em 20 minutos. Se a criança apresentar boa resposta, considerar uma crise de asma, uma síndrome asmatiforme ou uma sibilância desencadeada por vírus. No entanto, se esse paciente mantém a dificuldade respiratória, apesar dessa conduta, você vai voltar para esse fluxograma onde tem ausência de sibilos à ausculta. E aí vai ver se esse paciente só tem um resfriado, ele pode ter uma obstrução nasal que está provocando dificuldade para respirar, né? E aí você vai fazer somente sintomáticos, orientar para casa se tiver alguma piora, retornar. No entanto, se esse paciente mantém intacto dispneia, esforço respiratório, você pode classificá-lo como uma pneumonia. Se ele não apresenta sinais de gravidade, você pode fazer o tratamento domiciliar com amoxicilina. E se ele mantém intacto dispneia e tem sinais de gravidade, você vai classificar como pneumonia grave ou muito grave, e esse paciente tem indicação de internar. E iniciar imediatamente o uso de antibiótico endovenenoso. Deve-se também considerar outros diagnósticos diferenciais e doenças graves. Aqui o tratamento para pneumonia ambulatorial, tratamento empírico, que você vai, o antibiótico de escolha continua sendo a amoxicilina, você pode fazer numa dose mais elevada, durante 7 dias, 7 a 10 dias, e naquelas crianças acima de 5 anos de idade, lembrar da possibilidade da pneumonia atípica, e aí você vai fazer o tratamento com macrolídeo. Ok? Outras medidas gerais no tratamento da pneumonia ambulatorial, ensinar a mãe como administrar a medicação, manejar a febre, hidratar a criança, observar sinais de piora e reavaliar em 48 horas, e observar também que a criança pode voltar antes disso se tiver algum sinal de piora. E em quais casos a indicação de internar? Quando a falha terapêutica no tratamento ambulatorial, naqueles pacientes que têm a idade abaixo de 6 meses de idade, principalmente até os 12 meses de idade, quando existe doença de base, do tipo cardiopatia, neuropatia, uma condição social desfavorável, uma dificuldade de adesão ao tratamento, isso aí em qualquer idade deve-se considerar a possibilidade de internar. E quando você suspeita de um agente mais virulento, né? Ou detecta alguma complicação do tipo derrame pleural obséquico. Então, entre os exames laboratoriais, como a gente viu no caso, foi solicitado um hemograma, uma proteína C reativa, um VHS, são provas inflamatórias que ajudam a você tomar uma decisão de se é uma pneumonia viral, uma pneumonia bacteriana, mas isso aí não é determinante. Quando a PCR está acima de 80,
é mais sugestivo de ser uma pneumonia bacteriana, tá? Mas isso aí, a dosagem da proteína C reativa, numa pneumonia não complicada, ela não tem muita validade, é mais naquelas que têm complicação. A procalcitonina é um exame que normalmente a gente não faz, é de alto custo e de pouco valor na prática para nós. Tá? Em relação à investigação microbiológica, se é uma pneumonia grave, a criança internou, então deve-se fazer uma cultura em 2 momentos diferentes. Se houver possibilidade de fazer uma reação em cadeia de polimerase, se faz para ver se identifica o agente etiológico, isso aí é mais sensível do que as culturas, que não sofrem ação da antibiótico terapia. E lembrar de fazer o painel viral, né? Isso é muito importante para ver se tem qual infecção, tá? Não há necessidade de se fazer cultura de escarro nos pacientes com escarro induzido, só em pacientes adultos, é mais frequente. E aqui a conduta que o Departamento de Pneumo da Sociedade Brasileira de Pediatria sugere. Então, naquelas pneumonias internadas, que necessitam internar e tal, é uma pneumonia que você não acha que é por estáfilo, você pode iniciar com pneumocilina cristalina, continua a mesma coisa, não mudou nos últimos anos. Se esse paciente apresenta melhora clínica, você vai manter essa medicação. Quando ele ficar afebril durante 48 horas, então você passa a medicação para via oral e pode dar alta a esse paciente e marcar uma reavaliação, tá? Se esse paciente, ele apresenta sinais de piora ou não apresenta melhora nas primeiras 48 horas, deve-se repetir o raio-x de tórax e colher a segunda amostra de hemocultura. Você pode identificar alguma complicação, no caso de derrame pleural, então vai fazer a conduta para derrame pleural. E no caso de não haver sinais de derrame pleural, você pode pensar em outros agentes etiológicos e fazer uma mudança nessa antibiótico terapia, tá? Aqui esse quadro eu não vou me deter, mas vocês podem, essa aula vai ficar à disposição de vocês. Vocês podem consultar, né? Isso é tratamento antimicrobiano para os agentes específicos, para pacientes internados. E quais as causas das falhas terapêuticas, né? Por que é que acontece falha no tratamento? Primeira pergunta que a gente tem que fazer: será que o meu diagnóstico está correto? Será que esse paciente tem uma pneumonia mesmo? Será que ele não tem uma asma? Ele fez um quadro viral e está com um quadro de asma? Há uma co-infecção viral? Ou esse paciente tem um agente gram-negativo associado? Pode ser também que seja uma pneumonia que o curso seja mais prolongado, né? Aquelas pneumonia redonda, que foi o caso daquele nosso paciente, que a gente apresentou, né? O curso é mais prolongado, então o tempo de febre é mais demorado a passar, tá? Então, o tratamento instituído realmente foi cumprido? Não é infrequente o caso do paciente perder acesso venoso, atrasar a medicação. Isso aí vai dar alteração, vai dar repercussão na evolução dessas pneumonias, tá? Pode ser também que o agente etiológico seja um patógeno atípico, e aí você teria que fazer cobertura com macrolídeo. Ou o agente é resistente ao tratamento, ou, numa boa parte dos casos, há a presença de complicação, do tipo derrame pleural ou abscesso. Então, as complicações elas podem ser pulmonar, metastática ou sistêmica. As pulmonares são mais frequentes, né? Derrame pleural, empiema, fístula, abscesso, pneumonia necrotizante. A metastática, ela é menos frequente, mas são bem mais graves.
né? Pode acontecer meningite, abscesso do sistema nervoso central, pericardite, endocardite, osteomielite. E as sistêmicas, né? Sepsis, síndrome hemolítica urêmica, está muito associada às pneumonias com pneumococo, tá? E, por fim, vamos falar um pouquinho da prevenção. A doutora Raíssa já falou da prevenção do vírus sincicial respiratório, que é um dos vírus mais implicados nas pneumonias virais, em todas as faixas etárias, principalmente abaixo de 5 anos de idade. E deve-se combater a desnutrição. Sabe-se que a pneumonia ela é mais letal nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e a desnutrição está muito associada a isso. Prevenir o baixo peso ao nascer, evitar o desmame precoce, incentivar o aleitamento materno, que é uma medida barata e muito eficaz. Evitar o tabagismo passivo, os pais fumando dentro de casa, isso aí prejudica muito a criança, vai facilitar a colonização vai dificultar o mecanismo de defesa dos batimentos ciliares. Promover a imunização básica, que foi tão afetada nos últimos 5 anos, né? Houve um impacto muito forte, muito importante, quando se iniciou a vacina por pneumococo, houve uma diminuição dos casos, o Haemophilus influenza também, a Bordetella pertussis, e deve-se ser feita deve-se fazer essa profilaxia, né, essa prevenção do Haemophilus influenza, da influenza, do vírus influenza, a partir dos 6 meses, né? E até adolescentes, tem que aplicar a vacina anti-influenza, não só nos pacientes, nas crianças, mas também nos cuidadores, né? Aquelas crianças que têm alguma comorbidade também, têm alto risco de fazer complicações, deve-se fazer também. Os lactantes de alto risco, os prematuros, lembrar de fazer o anticorpo monoclonal para o vírus sincicial respiratório, e a aplicação da vacina antipneumocócica, que desde 2010 foi implantada no nosso calendário, né, a Pneumo 10, e realmente houve uma diminuição dos casos de pneumonia por pneumococo, apesar de ter aparecido outros sorotipos que responsáveis por pneumonias graves. Atualmente, no final do ano passado, em dezembro, já foi aprovado pela Anvisa a Pneumo 20, e o ano passado estava disponível, não, desde 2022, o FDA já aprovou o uso da Pneumo 15, que aqui no Brasil começou, lá nos Estados Unidos eles fazem a partir das 6 semanas de vida, enquanto que aqui no nosso calendário a partir das 8 semanas, dos 2 meses de idade. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu fico disponível para alguma pergunta que vocês tiverem. Aqui é o meu e-mail. Se eu não puder responder agora, eu posso responder posteriormente. Obrigada. Cleia. Alô? Cleia. Não. Sim. Parabenizar, né? Foi excelente. Tem algumas perguntas aqui. Acho que a doutora Viviane, ela pergunta qual dose da amoxicilina as doutoras estão usando, ainda encontram efetividade? Eu acho, não sei se naquele quadro você já expôs lá, né? Eu coloquei. Na realidade, a literatura mostra 50 miligramas por quilo, mas trabalhos mais recentes falam de doses maiores, de até 90 miligramas por quilo, dividido em 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, durante 7 dias, isso na pneumonia domiciliar. O que acontece é que a amoxicilina está sendo usada e abusada. Muitas viroses, muitos quadros de viroses respiratórias se usa
amoxicilina, e realmente, na prática, termina que a resposta não tem sido muito positiva. No entanto, quando se aumenta a dose, pode-se ter resposta, sim. Inclusive, tem até trabalhos mostrando, assim, tratamento de 5 dias, mas eu, pessoalmente, não arrisco um tratamento de 5 dias. Eu prefiro ainda fazer tratamento de 7 a 10 dias. Obrigada. Doutora Raíssa, sobre o corticoide, né? Pediram para você falar alguma coisa a mais. Sobre os corticoides na bronquiolite, eles seguem a mesma linha de raciocínio dos broncodilatadores. Se a gente não tem uma evidência de hiperatividade familiar ou pessoal, não há indicação de uso. Eu acho que teve uma outra sobre vacina. Se tem contraindicação, né? Ou se algum grupo de gestantes estaria aqui, se tem algum critério de aplicação. Não tem. O critério é o tempo de gestação, a partir do segundo trimestre. É uma vacina de alto custo que não está disponível, né, no SUS, mas as gestantes teriam que ter acesso a essa informação e ver se, para cada situação, o que é acessível e o que não é, porque é uma proteção muito alta, né? 80% de proteção até o 6º mês de vida, que é o período de maior gravidade da bronquiolite, é algo bem relevante. Cléa, queria que você conectasse entre dissociação clínica e radiológica das pneumonias atípicas, micoplasma. Sim, o micoplasma, né? Na pneumonia típica, micoplasma, você vai ter muita tosse, né? E pode ter um quadro muito leve, um quadro intersticial, por exemplo, mas também pode ter derrame pleural. Pode evoluir para consolidação. Então, não tem um padrão muito, sabe, assim, típico da pneumonia atípica. O que chama a atenção é que o estado geral do paciente é um estado não grave, tá? E também tem muitos sintomas sistêmicos, cefaleia, atalgia. Se você atender um escolar com um quadro de tosse persistente, uma febre não tão alta, não presente, mas não 40, acima de 40, não. E tiver um quadro de miringite bolhosa, que é a presença de vesículas na membrana timpânica, isso é muito sugestivo de micoplasma, pneumonia por micoplasma. Tá? Jorge, esclareça melhor essa sua pergunta. Considerando a iatrogenia, fazer NNB com soro fisiológico hipertônico, esse NNB. Alguma coisa, você entende alguma coisa assim, NNB? Você entendeu esse NNB? Para pergunta aqui de Jorge. Não entendi. Com soro fisiológico hipertônico. Não sei se ele quis dizer nebulização. Não sei que seja nebulização, né? E ele eu acho que sim, acho que é nebulização, né? Com soro fisiológico. Sim, Eu acho que essa digitação talvez tenha sido... Sim, tá. Não tem na literatura dizendo nada sobre efeito danoso, né? Nem efeito colateral. Só se diz que não há benefício, que o uso foi recomendado há um tempo, mas que atualmente não se visualiza benefício na hipertônica para os casos mais leves. Mas daí a ser iatrogenia, não, porque não tem
risco, não tem efeito colateral, mas não vai beneficiar o paciente. Raíssa, Raíssa, então assim, para levar para casa, uma bronquiolite. O que fazer? Só lavagem nasal? O que fazer na bronquiolite leve? Muita conversa com os pais. Eu entendo toda a angústia de quem está num pronto-socorro com um paciente com desconforto leve. Estou falando leve porque você vai liberar para casa, né? Leve, com uma tosse que não deixa a família dormir e vai liberar dizendo que não tem medicação para prescrever a não ser a lavagem nasal. Mas, infelizmente, os protocolos é o que é dito e cabe muito da tranquilização e da garantia do retorno, porque eu acho que na hora que você explica um pouquinho, né, na linguagem que a família consiga entender de como a doença evolui e de que o paciente vai ser reavaliado numa outra oportunidade, a gente consegue com esse convencimento, mas de fato, bronquiolite leve, nada além de desobstrução das vias aéreas superiores. E quando vai para a UTI, é só suporte ventilatório mesmo ou faz drogas? Então, aí na UTI depende de que suporte vai ser necessário, dependendo da gravidade, né? Em relação ao quadro respiratório, entraria sim a hipertônica de horário, isso eles não abandonaram. E o restante do suporte, a gravidade vai dizer se há uma necessidade de droga vasoativa, a necessidade do antibiótico impera, né, numa UTI, um paciente invadido, ventilado, mas em relação ao suporte respiratório, além da ventilação, vai entrar a hipertônica. Nada mais particular, né, em relação ao manejo do paciente com bronquiolite, assim, que difira de um paciente com a outra patologia respiratória grave. Sim, acho que ele fala no micoplasma. A pesquisa de antígenos bacterianos da pneumonia na urina é importante solicitar? Bom, se o serviço Tiver. disponibilizar, pode ajudar, né? Porque não sofre a ação da antibiótico-terapia. Mas na prática, muito pouco utilizado. A pesquisa de antígenos antimicoplasma pode ajudar. É um dos poucos que pode ajudar, você pode direcionar mais, isso não na urina, mas pode ser no sangue mesmo. Anticorpo antimicoplasma. É, desculpa. Pelo convênio, não. É particular. E é caro, né? R$ 100 internado. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, agradecer às palestrantes, parabenizá-las, né? Eu queria só fazer um pequeno comentário. Quando eu dou quando a gente discute sobre pneumonia, eu chamo muito a atenção à quantidade de raio-x de tórax que se faz nesses pacientes. E a gente tem que pensar muito que essas crianças frequentam com muita facilidade os pronto-socorros. Esses pacientes sibilantes que fazem, né, escolares, pré-escolares, frequentam creche, a quantidade de raio-x que se faz é muito grande. Mesmo aqueles pacientes que realmente são internados, têm um diagnóstico de pneumonia, é muito frequente um paciente que passou 10 dias internado, ele ter pelo menos 4 raios-x de tórax. Isso a criança evoluindo
satisfatoriamente. Então, eu queria que a gente refletisse um pouco em relação a essa quantidade de radiação que os pacientes estão sendo submetidos. São crianças que ainda têm uma vida toda pela frente e que, se continuarem nesta radioterapia, eles podem se prejudicar futuramente, né? E a outra coisa, porque a gente também trabalha muito na defensiva, né? Assim, sofre pressão pela família, enfim, não é fácil o trabalho do pediatra que está lá na linha de frente, né? Mas, quando a gente usa, digamos assim, os recursos clínicos, você tem como dar o diagnóstico de pneumonia sem abusar do raio-x de tórax, né? E, assim, em relação, como a gente tem atualmente, né, posso dizer que tem mais facilidade de fazer painel viral, até mesmo no serviço público, pensar na possibilidade de direcionar mais esse tratamento para se evitar tanto uso de antibiótico que às vezes é desnecessário, né? Na hora que a gente chega à conclusão, olha, isso aqui é uma pneumonia viral, isso é um quadro principalmente viral, eu comecei um antibiótico, eu posso suspender esse antibiótico, eu não preciso ir até o 10º dia, mesmo todos os indícios falando, assim, sugerindo que não se trata de uma infecção bacteriana. Continuar antibiótico terapia só porque começou não é uma coisa, sabe, lógica, né? Então, esses dois pontos, a gente cuidar na radioterapia, tentar diminuir, e também o uso abusivo dos antibióticos. Tem uma pergunta sobre o Tamiflu. Acho que foi Jorge. Posso iniciar Tamiflu nos casos leves de bronquiolite viral, né? No intuito de evitar a piora do paciente. Então, aí sim, é justificável, porque a gente tem uma janela curta para eficácia do Tamiflu, né? Então, muitas vezes não vai dar para você colher um painel, esperar esse resultado para começar. Então, se houver condição do paciente de iniciar, sim, porque o influenza é um dos vírus implicados na bronquiolite, e até a gente saber qual é o agente, pode sair da janela de início do Tamiflu. A gente tinha um antiviral específico para o sincicial, que era a ribavirina, foi usada, só que ela não mostrou nos estudos subsequentes uma eficácia que justificasse, e também foi abandonada. Então, é difícil. Tudo que se pensa em bronquiolite, se usa um tempo, se vê que não é eficaz, tira do protocolo. Mas o Tamiflu é uma coisa que vale a pena, porque nesse painel pode vir influenza, né, isolado, ou pelo menos com infecção, então é válido. Agradecer a todos que ficaram até o final e as palestrantes também. Obrigada, CRM. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos.